Está aberta a presente sessão ordinária. Sob a proteção de Deus, damos início ao nosso trabalho. Convido o deputado Renato Rainha a secretariar os trabalhos e providenciar a chamada aos deputados para verificação de quórum. Deputado Benício Tavares. Presente. Deputado Cafu. Ausente. Deputado César Lacerda. Ausente. Deputado Cláudio Monteiro. Ausente. Deputado Daniel Marques. Ausente. Deputado Edmar Pirineus. Ausente. Deputado Eurípedes Camargo. Ausente. Deputado Filipelli. Ausente. Deputado João de Deus. Ausente. Deputado Jorge Cauí. Ausente. Deputado José Edmar. Ausente. Deputada Lúcia Carvalho. Ausente. Deputado Luiz Estevão. Ausente. Deputado Manuelzinho. Presente. Deputado Cafu. Presente. Deputado Marco Lima. Ausente. Deputado Marcos Arruda. Ausente. Deputado Miqueias Paz. Ausente. Deputado Odilon Aires. Deputado Odilon Aires. Presente. Deputado Cláudio Monteiro. Presente. Deputado Eurípides Camargo. Presente. Deputado Peniel Pacheco. Ausente. Deputado Renato Rainha. Presente. Deputado Vasni Derrore. Ausente. Deputado Xavier. Ausente. Deputado Zé Ramalho. Ausente. Deputado Geraldo Magela. Deputado Daniel Marques, sempre presente. Magela, tá aí? Deputado Geraldo Magela, presente. Deputado Vasni Derrore. Presente. Senhor presidente, pela ordem. Antes de passar pela ordem, convido o deputado Jair Magela a assumir a presidência. Não, senhor presidente, é exatamente para pedir a Vossa Excelência que permaneça na condução da sessão e comunicar a Vossa Excelência e aos demais parlamentares que alguns parlamentares, ou praticamente todos os parlamentares que comporão a Comissão Parlamentar de Inquérito para investigar a atuação da P2, estão reunidos neste momento na sala da presidência e que, portanto, se houver condições de dar sequência à sessão na ausência destes parlamentares, que Vossa Excelência possa permanecer dirigindo a sessão e fazendo a condução. E que em breve nós todos estaremos aqui de volta para participar da sessão e até para instalar a CPI ao final da sessão. Solicito ao seu secretário que faça a leitura dos documentos sobre a mesa. Deputado Zé Ramalho. Não tem mais condição de colocar o nome aqui. Mensagem número 253 de 96, GAG. Gabinete do Governador, que tem elevado a honra de comunicar ao presidente desta Casa que sancionou o projeto de lei 1477 de 94, que cria o Núcleo Rural Sucupira, na região administrativa do Riacho Fundo e dá outras providências, e que se converteu na Lei 1206, de 27
de setembro de 1996, publicado no DODF 190, de 30 de setembro de 1996. Mensagem número 254 de 96 do Gabinete do Governador, que comunica a esta Casa que sancionou o projeto de lei 1448 de 94, que determina a sinalização no chão de obstáculos suspensos em edifícios e logradouros de uso público para orientação de deficientes visuais e que se converteu na Lei 1207, de 27 de setembro de 1996, publicado no DODF 190, de 30 de setembro de 1996. Mensagem 255 de 96 do Gabinete do Senhor Governador, que comunica a esta Casa que sancionou o projeto de lei 875 de 93, que institui o Prêmio Brasília de Ciência e Tecnologia e que se converteu na Lei 1208, de 27 de setembro de 1996, publicado no DODF número 190, de 30 de setembro de 1996. Mensagem número 256 de 96 do Gabinete do Governador, que comunica a esta Casa que sancionou o projeto de lei 540 de 92, que institui o Núcleo Rural Mogi-Serandi na região administrativa de Sobradinho e da outras providências, e que se converteu na Lei 1209, de 27 de setembro de 1996, publicado no DODF número 190, de 30 de setembro de 1996. Mensagem número 257 de 96, do Gabinete do Senhor Governador, que comunica que opôs veto parcial ao projeto de lei 379 de 95, ainda não, que dispõe sobre a aplicação de testes vocacionais e a realização de palestras de caráter informativo sobre cursos e profissões ao corpo discente da rede pública de ensino e da outras providências. Mensagem número 258 de 96 do Gabinete do Senhor Governador, que submete à deliberação dessa Casa Legislativa o anexo projeto de lei que altera a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 1997. Mensagem número 259 de 96 do Gabinete do Senhor Governador, que submete à deliberação desta Casa Legislativa o anexo projeto de lei que altera a Lei número 7 de 29 de dezembro de 1998 e dá outras providências. Projeto de lei de autoria do senhor deputado Miquéas Paz, destina a área na região administrativa 15, Recanto das Emas, para instalação do Centro de Tradições Nordestinas e dá outras providências. Moção do senhor deputado Miquéas Paz, reivindica a instalação de um semáforo sonoro em frente ao Centro de Estudos Supletivos da Asa Sul, CESAS. Moção do senhor deputado Miquéas Paz, reivindica reconhecimento das eleições realizadas pelos segmentos de alunos e pais de alunos para Conselho Escolar do Centro de Estudos Supletivos da Asa Sul, CESAS. Moção do senhor deputado Marco Lima, reivindica ao DRDF a concessão de gratificação aos policiais militares da Companhia de Polícia Militar Rodoviária pela prestação de serviços de fiscalização de trânsito, socorro de urgência e policiamento nas estradas e rodovias do Distrito Federal. Moção do senhor deputado Marco Lima, reivindica ao Ministério da Previdência e Assistência Social e ao Governo do Distrito Federal a aceleração do processo de reativação da antiga creche da LBA, localizada na quadra 12 da região administrativa 5, Sobradinho. Moção do senhor deputado João de Deus, sugere providências junto à Secretaria de Obras do Distrito Federal para execução de obras compreendendo a pavimentação asfáltica da QR 401, parte da X, na região administrativa de Samambaia, DF. Projeto de lei do senhor deputado Benício Tavares, autoriza o Poder Executivo a destinar área, construir e implantar
o Centro de Saúde da Fercal, na região administrativa de Sobradinho, RA5. Moção do senhor deputado Manuel de Andrade e outros. Protesta contra as declarações ofensivas do ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Túlio Cabral, que atingiram a honra, a dignidade e o valor profissional e pessoal do delegado aposentado Dr. Milton Barbosa Rodrigues, ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Pequeno expediente. Comunicado de líderes. Convido o deputado Cláudio Monteiro a fazer uso da palavra pela liderança do PPS. Deputado Cláudio Monteiro se abstém. Convido o deputado Renato Rainha pelo PL. Vossa Excelência tem um tempo limitado. Senhor presidente, nobres deputados, neste momento em que os membros da CPI, que vai apurar a espionagem que foi realizada pela P2 por determinação de ordens superiores, estão reunidos na sala da presidência, eu gostaria de fazer alguns comentários sobre a posição do senhor governador do Distrito Federal e alguns documentos que nós temos em mãos e que vamos encaminhar hoje ainda para a CPI. Gostaria de me reportar a uma entrevista que o senhor governador Cristóvão Buarque, ele deu no dia 27 de setembro de 1996 para o jornal Correio Brasiliense, onde a alguma das perguntas o governador disse o seguinte: Correio Brasiliense, o senhor sabia dos relatórios da P2? Cristóvão Buarque: não. Correio Brasiliense: como o senhor prova que não sabia? Cristóvão: só tem um jeito de provar, a minha vida. Veja a minha vida e a de quem está me acusando para saber. E aqui, mais no fim, ele diz o seguinte: o Correio pergunta: o senhor é a favor da infiltração de agentes policiais disfarçados em reuniões de sindicatos e partidos? O senhor governador Cristóvão Buarque responde: não, acho que isso tem que acabar, mas é claro que precisamos ter informações para definir as ações de segurança. A dúvida é como coletar essas informações. Acho a infiltração errada e tenho certeza de que os sindicatos e os partidos não se opõem em repassar essas informações. Correio: qual foi a sua reação ao saber do conteúdo dos documentos? Cristóvão: fiquei indignado por acontecer uma coisa assim no governo e horrorizado por acontecer no meu governo. Então ficou claro que o senhor governador disse a toda a imprensa e disse a toda a população do Distrito Federal que desconhecia que a P2 estava fazendo investigação e que ela estava infiltrando policiais desviados de funções por ordem superior em movimento sindical, em reunião de partido. Mas essa não é a verdade dos fatos. No dia 20 de 12 de 1995, um agente da P2, da Polícia Militar, infiltrou-se no movimento sindical realizado pelos policiais civis, que naquela data estavam lutando pelo pagamento de parcela do 13º salário. Diga-se de passagem que o senhor governador havia dito que o pagamento iria sair naquele dia, no dia 20 de 12 de 95. E os policiais civis, com base nesse compromisso do governador, muitos fizeram um compromisso com seus pagamentos, até porque precisavam fazer para poder sobreviverem. E não saiu o pagamento naquele dia, como havia preconizado o senhor governador. Então os policiais fizeram inicialmente uma reunião na frente do sindicato dos policiais civis no CONIC, que foi seguido pelo agente da P2, conforme ele relata. Os policiais civis de nível médio da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, coordenados pelo Simpol,
paralisaram suas atividades a partir de 8 horas da data de 20/12, em protesto ao não pagamento da segunda parcela de 13º salário. E continua o P2 no seu relatório. Às 9h30, após rápida assembleia em frente à sede do sindicato da categoria no CONIC, setor de diversões sul, cerca de 400 policiais em viaturas ostensivas descaracterizadas e veículos particulares se deslocaram em carreata até a coordenação de polícia especializada. Então o P2, que estava na frente do sindicato no CONIC, infiltrado, acompanhou todo o movimento até uma reunião que esteve na frente da CPE. E sai dali, e logo em seguida, até o Palácio do Buriti, tendo à frente ao carro de som a Central Única dos Trabalhadores. Então seguiu o P2 infiltrado toda a manifestação policial do CONIC, CPE, frente do Palácio do Buriti, que culminou com este relatório do P2, que encaminhou para a Casa Militar, que por sua vez, na Casa Militar, foi distribuído para o Tenente-Coronel Aníbal Persson Neto, que elaborou um relatório com base no relatório da P2 e juntando este relatório ao seu, encaminhando ao chefe da Casa Militar, que à época não era ninguém mais, ninguém menos que o ex-comandante da Polícia Militar, Coronel Túlio, que por sua vez deu um despacho encaminhando tanto o relatório da P2 como o relatório feito pelo tenente-coronel da Casa Militar para o senhor governador do Distrito Federal, que por sua vez recebeu toda essa documentação com foto que foi tirada de dentro do Palácio do Buriti e encaminhou através de despacho assinado à Secretaria de Segurança, determinando que fosse instaurado o processo disciplinar para punir os policiais. Vejam, os senhores, a incoerência. Primeiro eu quero tratar da inconstitucionalidade, nobre presidente. A Constituição diz que nenhuma prova produzida por meio ilícito pode se prestar a instruir qualquer processo. E essa prova foi obtida por meio ilícito, tendo em vista que houve desvio de finalidade da P2. Ela foi infiltrada em movimentos sindicais. Então, aquele processo que está hoje na coordenação de polícia especializada para punir 51 policiais civis, que participaram pacificamente de uma reivindicação, ele está eivado de nulidade por ofender preceito incerto no artigo 5º da Constituição Federal. Essa é a primeira colocação. A segunda, senhor presidente, eu me lembro que em 89 os policiais civis fizeram uma passeata e naquele momento houve uma troca de tiros, um desentendimento entre os nossos irmãos da Polícia Militar. E naquele momento, o deputado Chico Vigilante, que participava daquela passeata, achou que aquilo foi um ato democrático, achou que aquilo foi um ato correto. Ora, como é que um discurso pode mudar tanto em tão pouco tempo? Um governo do PT que participa de uma passeata, onde houve até tiros, diz que a passeata era democrática. Agora é feita uma passeata, é feita uma assembleia, onde não se dá nenhum tiro, onde não se há nenhum ato de violência, onde reivindica-se apenas o cumprimento da palavra do governador, e eles entendem que essa assembleia, feita na frente do Palácio do Buriti, é uma assembleia que houve prejuízo, que houve ofensa e que houve transgressão disciplinar. E manda instaurar processo disciplinar para punir os policiais que participaram desta assembleia. E o que é pior, todos os elementos que instruíram o despacho do governador, que determinaram a instauração de processo disciplinar, estão eivados de inconstitucionalidade, porque foram produzidos por meios ilícitos, por meios contrários à lei. E não para por aí não, Há um relatório da Casa Militar que foi encaminhado pelo senhor Antônio Roberto Castro Neves, capitão que estava lotado na seção de helicópteros, em que ele estava fazendo uma queixa porque pilotos da Nova Cap, deputado João de Deus,
mesmo após a lei de Vossa Excelência que foi aprovada aqui, estavam dirigindo, estavam pilotando helicópteros. E a lei determina que apenas policiais civis, policiais militares e membros do Corpo de Bombeiros é que podem pilotar os helicópteros da área de segurança. Até aí, esse relatório não tem nenhuma novidade para nós. A novidade dentro desse relatório é de um fato que, en passant, esse capitão tocou, e que eu vou fazer questão de ler para vocês. Com relação a esta maquilada interpretação, porque o capitão estava denunciando que um piloto da Nova Cap estava pilotando ilegalmente o helicóptero, diz o seguinte: data vênia, completamente equivocada, os pilotos contratados pela Nova Cap vêm realizando voos, missões de instrução e administrativos, sendo que no dia 21 de junho de 1996, o comandante Ubirajara, que é o piloto da Nova Cap, decolou para missões junto com o comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, no caso era o coronel Túlio, para acompanhar movimentações de sem terras e manifestações relativas à greve geral. Então vejam, senhores, que a espionagem no movimento sindical era feita inclusive com os helicópteros da área de segurança pública. Espionagem dentro de movimento sindical, espionagem política, determinada pelo senhor governador, que conhecia e nem vem dizer que não conhecia, porque aqui está a sua assinatura. E também espionagem que era feita e comandada pelo comandante-geral da Polícia Militar do Distrito Federal, Coronel Túlio. Então, esses documentos nós estaremos caminhando daqui a pouco à CPI, assim que se defina quem será o seu presidente. Ainda em comunicado de líderes, convido o deputado João de Deus, pelo PDT. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, eu realmente, senhor presidente, eu estou estarrecido como é que o comando da Polícia Militar, o então coronel Túlio Cabral Moreira, usava os nossos policiais de serviço de informação para fazer espionagem política partidária. Eu me reporto, senhor presidente, um dia que tive uma denúncia no meu gabinete, que uma viatura da Polícia Militar era usada para fazer o transporte da esposa de um major, Major Juan, que inclusive agora acho que está no gabinete militar, que saía da ESAF, lá perto da escola fazendária, e fazia todo o trajeto até o Centro de Formação e Aperfeiçoamento de Praças, que fica em Taguatinga Norte. Diga-se de passagem, essa pessoa é a Sargento Paredes. E eu um dia fui, senhor presidente, saí de casa às 5 horas da manhã, para poder filmar essa referida viatura, trazendo a Sargento Paredes, porque essa viatura era retirada do ar, ela era retirada do serviço da central, deixava de servir a comunidade para poder fazer esse transporte irregular dessa sargento. E quando recebi o meu dossiê da arapongagem, muito me espantou. Está aqui, confidencial. Assuntos: comparecimento de parlamentar à unidade policial militar. Difusão para o comandante-geral. Data 4 de setembro de 95. Comunicado número 208/95, SS/3. SS deve ser resquício lá da polícia nazista, senhor presidente. Aonde diz aqui: o deputado João de Deus compareceu hoje, 4 de outubro, às 6h40, horas ao Cefap, com o objetivo de constatar uma denúncia que a aluna do curso de formação e aperfeiçoamento de sargento, CAS, Maria Aparecida Paredes Lopes,
estaria chegando naquela unidade em uma viatura da Polícia Militar. Haja visto, o mesmo ser esposa do Major José Lopes Mendes. O parlamentar comentou que pretendia confirmar os fatos para posteriormente denunciar à imprensa. Entretanto, não obteve êxito. É sinal que a arapongagem do senhor Coronel Túlio também sabe mentir e fazer relatórios falsos. Aqui, eu realmente estive nesse local e também constatei a veracidade da denúncia. E constatei que uma viatura que deveria estar servindo as pessoas carentes na Ceilândia, ou mesmo no Vajão do Torto, ou em Sobradinho 2, ou na Vila Roriz, lá em Planaltina, estaria fazendo a condução desta sargento da ESAF, que fica ali próximo à Escola Fazendária, para o Cefap em Taguatinga. Então, o confidencial deles também é fraudulento, também é mentiroso. E aqui, senhor presidente, eu estava lendo agora uma reportagem que saiu no Globo, onde o deputado Genuíno se retrata dizendo que o governador não sabia, o comandante não sabia, ninguém sabia, mas nós todos soubemos o que eles estavam fazendo. Ora, vamos ver agora se o deputado Genuíno faz alguma coisa no Congresso Nacional, inclusive para mudar a lei que regula o RSAIS, que é o Regulamento de Salvaguarda de Assuntos Sigilosos. Ou se faz alguma coisa para mudar realmente, ele como parlamentar, como congressista, se faz alguma coisa para melhorar a função dos serviços de espionagem na Polícia Militar. Senhor presidente, quando nós fomos inaugurar o busto do então o sargento Silvio Demar Hollenbach, eu notei que um certo general olhava para mim com a cara muito fechada. Eu não digo feia, porque eu não acho homem bonito, senhor presidente. Ele olhava para mim assim com um tom ameaçador. E agora, depois que eu recebi o meu relatório sobre a minha vida pessoal, sobre a minha atividade parlamentar, aí eu descobri por que o general Casales olhava para mim com aquela cara feia, com aquele da época da ditadura e das chicotadas ali na esplanada dos ministérios. Esse documento aqui, senhor presidente, ele é datado de 26 de junho de 1995 e foi endereçado a ele, ao general de divisão Luciano Palhante Casales, chefe do comandante militar do Planalto. E outros documentos que eu tenho aqui, e outros que eu devo receber mais no futuro, e até mesmo, senhor presidente, os informes que os agentes da PM2 pegavam aqui na visita do governador Cristóvão ao 1º Batalhão. Difusão P2, anexo um panfleto, seu salário aumentou. Isso aqui é em relação ao deputado Marco Lima. Mas está relacionado a mim, por isso que veio no meu envelope também. Então, senhor presidente, eu realmente quero que as autoridades no Distrito Federal e todos aqueles componentes da CPI investiguem a fundo, deixe de lado as coisas importantes para a segurança pública no Distrito Federal, mas que divulgue a bisbilhotagem, a sacanagem, a safadeza que o senhor Coronel Túlio Cabral Moreira, um oficial trapalhão, conspirador, que conspirou contra os seus próprios companheiros, e que investigue. Eu recebi ontem, senhor presidente, um ofício inclusive me determinando que eu apresentasse esses documentos que eu tenho em mãos, e outros, cita assim, do presidente do inquérito, Coronel Mota Belíssimo, acho que o nome dele é mais ou menos isso,
dizendo que está amparado no código 37 da Casa do Escambau. Entendeu, senhor presidente? Então ele me entregou ontem em mãos, veio um policial militar me entregar em mãos, eu estou com ofício no meu gabinete, olha que eu estou amparado no artigo do parágrafo D de não sei o quê. Então, eu vou respondê-lo, senhor presidente. Eu só vou entregar esses documentos aqui à CPI da espionagem. E que o presidente e o relator da CPI, se interessar, mande os documentos para o senhor Mota. Eu mesmo não vou enviar, porque o senhor Mota pode ser coronel para lá. Ele não manda no deputado João de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Ainda em comunicado de líder, convido o deputado César Lacerda pelo PTB. Deputado Vaz de Roure pelo PT. Senhor presidente, senhores deputados, trago aqui ao conhecimento dessa casa o recente prêmio concedido pela Fundação Getúlio Vargas a 5 prêmios especificamente a várias prefeituras com projetos que, sobretudo, ressaltam a contribuição do Estado numa perspectiva da cidadania da população. Eu ressalto aqui desse conjunto de 5 projetos, 4 deles foram de prefeituras administradas pelo Partido dos Trabalhadores, como o caso da Prefeitura de Belo Horizonte, administrada pelo companheiro Patrus Ananias, que recebeu o prêmio como melhor projeto no tratamento de resíduos sólidos, atualmente em curso no país, como também na cidade de Londrina, administrado pelo médico Luiz Eduardo Sheida, que desenvolveu o projeto de médico de família. Paralelamente, a Prefeitura de Rio Branco, administrada pelo prefeito Jorge Viana, com relação ao trabalho de assistência a prostitutas, chamado Casa Rosa Mulher. E Capuí, que já é uma cidade por demais conhecida pelos vários prêmios que tem recebido, inclusive de âmbito internacional, recebeu o prefeito José Cirilo sobre a universalização do ensino, aonde o analfabetismo praticamente foi eliminado dessa cidade do estado do Ceará, que pela 3ª vez está na perspectiva de ser administrada pelo Partido dos Trabalhadores. E também, em último lugar, um projeto de valorização e da ruptura, valorização do cidadão e ruptura do trabalho escravo, desenvolvido no Mato Grosso por uma prefeitura que não de nosso partido, mas que deve merecer realce dessa casa. Mas, senhor presidente, senhores deputados, eu gostaria de deixar aqui consignado nos anais dessa casa a recente polêmica que foi estabelecida com a Secretaria da Fazenda no que tange ao projeto de lei que foi votado no dia de ontem por esta casa, de minha autoria, com o deputado Tadeu Filipelli e deputado Daniel Marques. Eu peço a atenção dos senhores deputados por essa colocação que eu gostaria de deixar consignada nessa casa. Em primeiro lugar, quando nós discutimos esse projeto, nós fizemos, enquanto Comissão de Economia, um trabalho in loco, que eu em momento nenhum procurei arvorar a autoria na minha individualidade, ainda que as críticas tenham pesado essencialmente sobre a minha pessoa. Em segundo lugar, nós discutimos com o setor de frigoríficos, como também o setor empresarial envolvido, que é, no caso, a Fibra, a entidade que integra nos seus quadros de associado a indústria de carne no Distrito Federal, como também o próprio sindicato, Sindicato dos Auditores Fiscais do Distrito Federal, que além do presidente participando da discussão, auditores que detêm a maior respeitabilidade possível. Na negociação que ocorreu no final de junho do semestre passado, ficou estabelecido que o governo do Distrito Federal tentaria
encaminhar uma proposta de convênio ao CONFAS para que pudesse ser regulamentado uma solução da alíquota tarifária da indústria de carne no estado de Goiás, que fosse o parâmetro para o Distrito Federal. E, portanto, nós assumimos o compromisso que no início de agosto, na primeira sessão extraordinária, o deputado Geraldo Magela, como presidente da Casa, encaminharia na pauta de votação esse projeto de lei. E essa negociação não foi feita pelo deputado Asni Derrori, foi feita por vários deputados, que inclusive chegamos a solicitar uma audiência dessa comissão com o senhor governador. Por quê, senhor presidente? Qual era o mérito dessa discussão? O mérito dessa discussão era evitar que os frigoríficos do Distrito Federal, que vinha sendo transferido para o estado de Goiás, não continuasse acontecendo isso, mas que o Distrito Federal desse uma resposta objetiva ao quadro e ao cenário do desemprego. E essa responsabilidade nós assumimos. E essa responsabilidade nós não iremos furtar a ela. Portanto, ao ser denominado de demagogo, que assim o desejam aqueles na Secretaria da Fazenda, que assim seja o entendimento. Eu entendo, senhor presidente, se for para ter compromisso com essa sociedade, com desempregados, nós temos, mereça o adjetivo que for, por parte de funcionários, que tão qualificados que são, não têm a capacidade política de assumir a autoria da declaração. Portanto, senhor presidente, eu lamento a forma equivocada, porque até ontem procurei o representante da secretaria para dizer que eu não poderia assumir um compromisso, mas que eu iria falar com os demais deputados autores para que pudéssemos sentar e para que pudéssemos discutir o assunto no sentido de evitar maiores prejuízos para o Distrito Federal. O que precisa ficar claro é que não há queda de arrecadação, é uma enganosidade, porque as empresas estão fechadas, as pessoas assumam com competência a responsabilidade do cargo. É inadmissível leviandade dessa natureza. Portanto, senhor presidente, eu lamento a maneira como somos tratados nesta casa, por pessoas que vêm a esta casa para negociar. Que a Secretaria da Fazenda envie pessoas que tenham competência e responsabilidade política para tratar com esta casa, porque um deputado não vota única e exclusivamente um projeto. O projeto é votado por todos os parlamentares que estão presentes no plenário. Portanto, que tenha a responsabilidade de dizer, se tem alguma crítica, que pese aos autores do projeto, que pese aos parlamentares que compõem esta casa, e não venha com irresponsabilidade que sequer não tem nem a dignidade de assumir a autoria da declaração. Obrigado. Senhor presidente, pela ordem, deputado Daniel Marques. eu quero hipotecar inteira solidariedade ao deputado Asni Derrori, como também autor desse projeto, que foi exaustivamente discutido com todos os segmentos envolvidos, inclusive com o próprio governo. Portanto, nós achamos e entendemos que é um total desrespeito desse secretário de Fazenda para com este parlamento. Esse projeto foi exaustivamente discutido, portanto é um projeto que tem o objetivo principal de gerar emprego para o Distrito Federal. E nós não temos nenhum plano aqui melhor que esse até agora, com a praticidade que ele tem de geração de emprego. Nós visitamos, inclusive, os frigoríficos que estão parados em Planaltina, em Sobradinho, que geram diretamente, em Brasília também, que geram diretamente 1.500 empregos, sem falar os empregos indiretos. Muito obrigado, senhor presidente. Passo a presidência ao deputado Geraldo Magela. Senhor presidente, questão de ordem. Com a palavra, deputado Tadeu Filipe. Senhor presidente, queria em rápidas palavras me associar às palavras proferidas pelo deputado Asni. E o mais importante é corrigir rigorosamente o que foi dito pelo secretário da Fazenda, que na verdade ele faltou com a verdade. Não existe nesse momento qualquer recolhimento a partir da operação daqueles 2 frigoríficos. Ao contrário, por menor que seja a alíquota praticada, estaremos, antes de tudo, proporcionando arrecadação e, além disso, estaremos gerando mais de 1.100 empregos. Nós devemos pensar
que para 1.100 empregos corresponde a 2 grandes indústrias. E isso, por outro lado, o próprio governo estaria disposto a fazer qualquer parte, contribuir dentro de qualquer programa de aspecto empresarial, de aspecto industrial, de aspecto social, para gerar 1.100 empregos. Quero deixar registrado que o secretário da Fazenda foi completamente infeliz em suas declarações. Concedo a palavra ao excelente senhor deputado Marco Lima, em nome da liderança do PSDB. Vou controlar o tempo, hein, Marco? Vou fazer igual o tempo que eu falei. Senhor presidente, em primeiro lugar gostaria de pedir o mesmo tempo que foi concedido aos demais parlamentares e agradecer ao meu líder por ter me dado a oportunidade, na condição de vice-líder, vir aqui ocupar essa tribuna. Senhor presidente, mais uma vez vamos falar sobre a questão da arapongagem no DF. Eu acho que é o tema que está em pauta, né, João? É o tema que está em pauta e é realmente a maior vergonha que nós estamos assistindo do atual governo. E realmente recebi aqui, me foi contemplado pelo deputado João de Deus, um relatório sobre a P2, sobre a minha pessoa, em um ato, uma visita do governador ao 1º Batalhão. Isso aqui é uma vergonha e prova que realmente a PM2, a comando de alguns oficiais autoritários que representam a ditadura ainda, tem o seu compromisso em estar investigando a vida de parlamentar nesta casa. E eu, na época, o interessante disso, que na época eu era do próprio PT. Eu era do PT, na época. Estava sendo investigado. Imagina hoje, então, eu por ter saído do PT, imaginem a investigação que devem então estar se fazendo sobre a minha pessoa, em caráter de represária. E não duvido que isso esteja acontecendo. É lamentável, nobres parlamentares, é lamentável que fato como esse esteja acontecendo. Usando a estrutura da polícia militar, usando os profissionais, que são os soldados, os cabos, usando viaturas, usando recursos públicos do povo brasileiro para espionar a vida de parlamentares, espionar a vida de empresários. É lamentável. E faço aqui também as minhas palavras do deputado Renato Rainha, que disse e confirmou que o governador sabia de toda essa arapongagem que estava sendo montada. E sabia mesmo. Nessa tribuna aqui, semana passada, vim denunciar e vim mostrar pelas páginas dos jornais, de que no dia 6 de março desse ano, levei a informação ao governador Cristóvão Buarque, no gabinete dele, eu e o deputado João de Deus, dizendo que estava havendo um esquema infiltrado dentro do governo, patrocinado ou por ele, ou por oficiais da Polícia Militar, sem o seu consentimento, esquema de espionagem. E o governador riu na minha cara, na cara do deputado João de Deus, dizendo que no seu governo não havia isso, que isso era uma mentira, que nós estávamos querendo promover a baderna. Então está aí agora comprovado de que era verdade que nós havíamos tido denunciado. Se naquela época o governador tivesse tomado providências, nada disso teria acontecido. E, senhor presidente, aonde está a desmilitarização que o PT sempre defendeu através do deputado federal Hélio Bicudo? Por que o governador Cristóvão Buarque agora, com esses episódios que comprovam que o militarismo arcaico está defasado, por que ele próprio agora não defende, mas defende no papel mesmo, a questão da desmilitarização? Por que ele agora não defende a questão da extinção da P2? Extingue-se a P2. Em contrapartida, se cria um departamento civil na Secretaria de Segurança Pública para dar o prosseguimento à investigação referente à segurança pública. Porque todo o sistema de segurança pública tem que ter a sua informação. Então é proposta nossa, a partir desse momento, a extinção da PM2, mas com a criação desse departamento, por favor, que saia dos quartéis, que saia da mão dos militares e vá para a Secretaria de Segurança Pública, um órgão civil, e lá seja gerenciado. E, senhor presidente, para concluir agora, ficamos sabendo
que o governo cortou a água dos moradores de cidade estrutural. E que também cortou a água e que os postos da Polícia Militar naquela cidade, naquela região, Deputado, não estão por favor, recebendo conclua. água. Senhor presidente, se isso for realmente constatado de que os postos policiais da estrutural estão sem condições mínimas de água para dar o policiamento, eu serei o primeiro a ir para lá e defender que os policiais abandonem seus postos de serviço. Porque é lamentável que o governo tenha esse tratamento com os moradores daquela cidade e muito menos Deputado, com os vou ter policiais que que estão retirar ali. o som de Vossa Excelência. Conceda a palavra ao deputado Luiz Estevão. Senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, 2 assuntos me trazem hoje a esta tribuna. Em primeiro lugar, reafirmando e confirmando aqui as palavras do deputado Renato Rainha, quando propugna pela nulidade do processo disciplinar instalado contra 51 policiais civis, em virtude da manifestação feita por eles este ano acerca de melhoria das condições de trabalho. Evidentemente que a nossa Constituição é muito clara em seu artigo 5º, inciso 56, quando diz que são nulos de pleno direito quaisquer tipo de prova no sentido de punir indivíduos que sejam conseguidas de maneira ilícita. Sob que fundamento repousa aquele processo disciplinar? Sob a criminosa, desonesta invasão de privacidade que resultou na elaboração de relatórios sobre a atividade de políticos, de indivíduos, de partidos, de associações e de sindicatos. Portanto, um processo disciplinar calcado numa fraude, calcado numa prática criminosa, é evidente que não pode prosperar. Isso é matéria já amplamente vencida no nosso direito e, portanto, o que nós esperamos é que a direção da Polícia Civil e o governo do Distrito Federal imediatamente interrompa esse processo, já que é um processo exatamente igual àquele que resultou na injusta expulsão de 10 policiais militares da Corporação da Polícia Militar, dentre os quais o deputado Marco Lima aqui presente, porque também tiveram a ousadia de ir para a rua bradar por aquilo que julgavam justo. Como diz aqui costumeiramente o deputado João de Deus, pensavam serem cidadãos, pensavam viver debaixo de um regime democrático. Não adianta falar em democracia no discurso e não, na verdade, não defender a democracia na prática. Portanto, um processo disciplinar calcado numa prova de nenhum valor legal é evidente que tem que ser interrompido a bem da justiça, a bem da legalidade. Um outro assunto que me traz esta tribuna é a questão do absurdo do corte da água aos moradores da cidade estrutural. Não importa qual tivesse sido o tipo de delito, de irregularidade, até hoje não provada, que aqueles moradores, aquelas famílias tivessem cometido. Moram naquela área cerca de 3.000 famílias e um número avaliado de 3.800 crianças, que é evidente que mormente nesse período do ano, em que a seca torna tormentosa e difícil a saúde das crianças, em que a desidratação ronda os lares de milhares de famílias brasilienses, em que os prontos-socorros dos hospitais estão superlotados pelos problemas respiratórios advindos da falta da conveniente umidade relativa do ar para a preservação da saúde dessas crianças. Pois muito bem, justamente nesse momento, em nome de uma coação absurda sobre seres humanos, o governo do Distrito Federal havia interrompido o abastecimento de água àquela localidade. E eu quero dizer o seguinte, que os moradores da cidade estrutural não estão condenados por qualquer crime cometido. E eu pergunto, será que as pessoas que estão presas no núcleo de custódia da Papuda, que foram condenadas pela justiça e estão hoje cumprindo sua pena, portanto, comprovadamente causaram danos à sociedade, seriam vítimas de um processo desumano e cruel como esse? É evidente que não, porque nesse momento as entidades defensoras de direitos humanos da Ordem dos Advogados do Brasil iria para lá para defender os presidiários com muita justiça, aliás, porque não permitiria que uma desumanidade como essa fosse cometida, mesmo contra indivíduos a quem a sociedade cobra o pagamento por aqueles comportamentos incompatíveis com as nossas leis.
Aí eu pergunto o seguinte: onde está a Comissão de Direitos Humanos da OAB? Onde estão os intelectuais de Brasília, que agora a gente vê que nunca foram defensores dos direitos humanos? Foram defensores dos direitos de alguns humanos, selecionados segundo as suas conveniências políticas, Deputado, conclua, as suas por conveniências ideológicas. Felizmente, agradeço aqui, inclusive, registro o empenho do deputado Eurípides Camargo, o empenho do deputado Cafu, que ontem, em reunião comigo, conseguiram, depois disso, junto ao governo do Distrito Federal, que fosse retomado o abastecimento de água àquelas crianças, àquelas famílias. Porque uma coisa é certa: há muito tempo que a humanidade considera crime negar esse direito elementar às pessoas. E eu quero lembrar o seguinte: mesmo um carrasco, diante de uma vítima que vai ser executada daí a poucos segundos, não nega o último pedido dessa vítima, que seja um copo de água. É um procedimento que foi um procedimento que me envergonhou como cidadão e que, tenho certeza, nos deixou a todos nós envergonhados de sermos habitantes de uma cidade em que o governo pratica tal desumanidade. Muito obrigado. Concedo a palavra à excelentíssima senhora deputada Lúcia Carvalho, líder do governo. Companheiros parlamentares, servidores desta casa, imprensa, companheiros das galerias, eu queria tocar num assunto hoje, dia 1º de outubro, que foi um convocado feito pelos sindicatos, um movimento que visa a defesa de Brasília. Esse movimento vem sendo organizado pela Central Única dos Trabalhadores, por vários organismos não governamentais e vários companheiros que pertencem ao governo, no sentido de fazer com que o governo federal faça os repasses da saúde, educação e segurança, de forma a poder cumprir o ano de 96 e assegurar aquilo que foi solicitado em 97. Na realidade, durante a organização desse movimento, nós conseguimos também, através da mobilização dos parlamentares, assegurar que seja repassado ainda este ano 200 milhões para ser feito o pagamento dos salários até dezembro. E para 97, num protocolo de intenções, que é a primeira vez que acontece da área federal para com o Distrito Federal, um protocolo de intenções público, que contém aqui os compromissos do governo federal em manter os repasses para as 3 áreas, e já assegurou o valor de 1 bilhão e 700 milhões. Esse valor não é o que foi solicitado. Esse valor, na realidade, também não está embutido nenhum reajuste aos servidores. É como se nós ignorássemos que para os servidores públicos não tivesse acontecido a inflação, mesmo que pequena. Desde 95, os servidores do Brasil inteiro não recebem nenhum tostão de reajuste. No entanto, a inflação medida de 95 até hoje já passa da casa dos 30%. Portanto, a iniciativa privada vem nos diversos acordos fechando propostas de 10%, 12%, 15%, como foram os acordos firmados, por exemplo, pelas escolas públicas do Distrito Federal. Aliás, retificando, as escolas particulares do Distrito Federal. No entanto, a escola pública não recebeu proposta nenhuma, a não ser aquela que foi bancada pelo governo do Distrito Federal no ano passado. No entanto, nós não suportamos mais fazer isso, sendo que é a União que tem a tarefa de fazê-lo. Portanto, eu quero aqui chamar a todos os parlamentares a responsabilidade de somarmos forças com o movimento sindical, no sentido de fazer com que venha, sim, o repasse, mas com o valor para se fazer um reajuste às 3 áreas. Caso contrário, nós vamos continuar assistindo mobilizações aqui nesta casa, reivindicando dos parlamentares que intercedam. Por isso eu me antecipo neste momento, dizendo que o movimento sindical hoje fez a sua manifestação, eu estava lá presente, e o que ela solicita de nós é que a gente não se cale diante da proposta feita já de orçamento para o ano de 97, que a gente se preocupe com o reajuste
necessário diante da inflação ocorrida desde o ano de 95. Então esse é o apelo que eu faço. Se por um lado o governo Cristóvão está de parabéns, os parlamentares estão de parabéns e o movimento sindical se mobiliza para assegurar o seu reajuste, nós desta casa, senhor deputado Geraldo Magela, presidente desta casa, que inclusive iniciou este ano um movimento também pelo repasse da União, que nós possamos discutir que o que está assegurado neste protocolo de intenções, embora importante, não estabelece nenhum patamar de reajuste, ignora índices de inflação que ainda estão acontecendo mês a mês. Depois não responsabilize o nosso governo de não ter feito a sua parte. Eu acho que cabe a nós parlamentares aqui, representantes de todos os partidos, começarmos uma campanha no sentido de aumentar os recursos para que esses servidores, que são hoje em torno de 60 mil, possam ter reajustes de acordo com a inflação medida por órgãos, inclusive, governamentais. É esse o apelo e registro que faço da atuação, tanto do governo do Distrito Federal, como da unidade dos parlamentares, representantes de vários partidos, que já conseguiram assegurar, pelo menos, o pagamento do que é feito hoje, enquanto valores nos salários, que não tem reajuste desde o ano passado. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Cafu. Senhor presidente, eu gostaria que fosse para os anais dessa casa um artigo assinado pelo companheiro de partido, deputado federal José Genuíno, publicado no jornal O Globo, na página de opinião, circulado no dia de hoje, com o título Informação, chamada da matéria Informação e Espionagem Política. Que esse artigo fosse para os anais da Câmara Legislativa do Distrito Federal. A presidência comunica aos senhores e senhoras parlamentares que vai, neste momento, suspender a sessão ordinária e convocar a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito. E, em seguida, a instalação da Comissão Parlamentar de Inquérito, nós retomaremos a sessão normalmente. Solicito, enquanto isso, que o deputado Rainha faça a leitura dos expedientes que se encontram sobre a mesa. Projeto de lei do senhor deputado Renato Rainha torna obrigatória a instalação de banheiros e bebedouros nas agências bancárias do Distrito Federal. Projeto de lei do senhor deputado Renato Rainha proíbe a venda para menor de 18 anos de seringa, agulhas e qualquer outro objeto destinado à aplicação de injeções ou para retirar ou introduzir líquidos no organismo. Projeto de lei de autoria do senhor deputado Miquel Paz acrescenta parágrafo único ao artigo 10 da Lei 957/95, que dispõe sobre a gestão democrática na escola pública e da outras providências. Projeto de lei de autoria do senhor deputado Miquel Paz cria a ouvidoria da Secretaria de Fazenda e Planejamento do Distrito Federal. Moção do senhor deputado Marcos Arruda reivindica a providência junto à Secretaria de Segurança para a construção e instalação de um posto de polícia militar na expansão do setor Alceilândia. Moção do senhor deputado Marcos Arruda reivindica a providência junto à Secretaria de Obras no sentido de que se proceda a colocação de meio-fio na expansão do setor da Ceilândia. Moção do senhor deputado Marcos Arruda reivindica, junto à Administração Regional de Taguatinga e RA3, no sentido de que se proceda ao recapeamento asfalto da QSD 51 Taguatinga Sul. Moção do senhor deputado Marcos Arruda reivindica a providência junto à Secretaria de Segurança Pública, no sentido de que seja implantado sistema de policiamento ostensivo na expansão do setor da Ceilândia. Moção do senhor deputado Marcos Arruda reivindica a Telebrasília a instalação de orelhões, telefones públicos, na EQNN 20/22, bloco B, em frente à loja 4, na Guariroba, Ceilândia. Projeto de lei do senhor deputado Marcos Arruda reivindica a providência junto à Secretaria de Obras no sentido de que seja construída uma quadra de esportes entre a quadra 3, 5 e 15 e 17 da QSD Taguatinga Sul. Requerimento do senhor deputado Marco Lima. Requer a tramitação conjunta dos projetos de lei 838 de 95 e 1908 de 96. Moção do senhor deputado Xavier. Protesta contra a suspensão do fornecimento de águas às famílias residentes na estrutural. Projeto de lei do senhor deputado Xavier. Destina a área para a construção do Colégio Evangélico de Brasília.
Projeto de lei do deputado Xavier, declara a REMA, Recreação Educandário Maria dos Anjos, entidade de utilidade pública. Projeto de lei do deputado Xavier, declara a Casa da Criança Ana Maria Ribeiro Criamar, entidade de utilidade pública. Moção do deputado Xavier, reivindica a abertura de linha de ônibus para o trecho Plano Piloto Combinado Agro-Urbano 2. Projeto de lei do deputado Xavier, declara a Fundação Missionária Educacional e Beneficente Evangélica FUMEB, entidade de utilidade pública. Moção do senhor deputado José Edmar, protesta junto à Secretaria de Saúde do Distrito Federal pelo fechamento do posto de saúde 1402, localizado na região administrativa 8 do Núcleo Bandeirante. Moção do senhor deputado Manuel de Andrade e outros, repudia as declarações e atos ofensivos do governador Cristóvão Buarque, que atingiram a honra, a dignidade e o valor profissional e pessoal do delegado aposentado Dr. Milton Barbosa Rodrigues, ex-diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal. Alô? 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 Faz uma chancela, mas... Esta presidência convoca os excelentíssimos senhores deputados. Está encerrada a sessão de instalação. Está reaberta a sessão ordinária. Estão no comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao deputado César Lacerda. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem, deputado Manuel de Andrade. Eu gostaria de fazer um apelo a todos os parlamentares inscritos no pequeno expediente em comunicados parlamentares, para que nós possamos abdicar da palavra e passarmos direto para a ordem do dia. E acontecendo essa possibilidade, eu já peço a Vossa Excelência, pela questão de ordem, a inversão de pauta, para que possamos votar o item número 5, que é um projeto de minha autoria, em benefício da cidade do Gama. Senhor deputado, estarei chamando os senhores deputados. Os que se abstiverem estarão acolhendo o seu pedido. Com a palavra, o deputado Jorge Cauí. Com a palavra, a deputada Lúcia Carvalho. Com a palavra, o deputado Odilon Aires. Com a palavra, o deputado Marcos Arruda. Com a palavra, o deputado Vazir de Rolo. Com a palavra, o deputado Edmar Pirineus. Com a palavra, o deputado Marco Lima. Com a palavra, o deputado Cafu. Com a palavra, o deputado João de Deus. Com a palavra, o deputado Luiz Estevão. Com a palavra, o deputado Manuel de Andrade. Com a palavra, o deputado Renato Rainha. Com a palavra, o deputado Adão Xavier. Com a palavra, o deputado Tadeu Filipelli. Com a palavra, o deputado Cláudio Monteiro. Peço o deputado João de Deus para assumir a presidência do trabalho enquanto faço uso da palavra. Comunicado de parlamentares. Comunicado de parlamentares. Concedo a palavra ao nobre deputado José Edmar Cordeiro. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados.
governo federal celebrou um acordo com o Distrito Federal que fechará as contas do DF neste ano e tranquilizará a questão dos repasses de verbas para os próximos exercícios. Creio que agora, senhores, devemos reconhecer que não há mais motivo para reclamações sobre o comportamento do governo federal para com Brasília. Primeiro foram as verbas para o metrô, depois as verbas para a duplicação das rodovias e a ampliação da Papuda. As verbas também para a usina de tratamento de esgoto de Samambaia. Agora demos um grande passo para o alcance de novos patamares de transferência de verbas do orçamento da União, até que se resolva a questão do Fundo Constitucional do Distrito Federal. Mas, sobretudo, fica ainda mais transparente a sensibilidade que o senhor Presidente da República tem por Brasília. Demonstra que acompanha os problemas do Distrito Federal, que não está alheio a eles, que entende a particularidade desta cidade, que é a capital de todos os brasileiros. Senhoras e senhores deputados, gostaria de registrar as minhas homenagens à bancada de Brasília, na Câmara Federal e ao Senado Federal. Foi através de um amplo acordo e de negociações intensas que chegou-se a esse resultado. É justo que se ressalte também a efetiva participação do senador José Roberto Arruda, líder no governo, no Congresso Nacional, nessa negociação. Resta salientar, por fim, que o acordo estabelece algumas responsabilidades que o governo do Distrito Federal assumiu, ou seja, comprometeu-se a aumentar a eficiência de sua arrecadação e a conter as despesas. Assumiu ainda o compromisso de buscar a melhoria dos serviços essenciais prestados à população. Nesse aspecto, esta Casa terá grande relevância, qual seja a de exercer seu papel fiscalizador sobre as ações do Poder Executivo. Penso que a esta altura, os movimentos articulados pelos repasses das verbas tornam-se inócuos, como o que aconteceu hoje de manhã. Sem objetivo, inoportunos, deveriam até mesmo ser cancelados por seus organizadores, pois demonstraram, a essa altura, uma finalidade apenas política. Parabéns ao governo federal, que soube alcançar as dificuldades que vive o Distrito Federal. Parabéns aos parlamentares de Brasília, que souberam sensibilizar as autoridades federais. Parabéns, Brasília, que dá mais um passo em busca de sua autonomia político, econômica e financeira. Senhor presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência que fizesse transcrevesse nos anais dessa Casa artigo publicado pelo colunista Carlos Tavares, redator do Caderno de Cidade do Jornal de Brasília, intitulada Baixa Estrutural, a Cidade Sitiada. Editorial, senhor presidente, que nesse momento gostaria de ler, que ele por si só resumiu de um modo exemplar toda a posição que nós também entendemos. O corte do abastecimento de água da estrutural pelo governo democrático e popular é uma estratégia de guerra usada em séculos passados pelos povos em guerra para fragilizar o inimigo. Foi suprimida dos embates internacionais a partir dos acordos da primeira Convenção de Genebra, no começo desse século. Até o século XIX, prevalecia a lei do vale-tudo. Os chamados países civilizados do Ocidente poderiam encurralar o inimigo, envenenando os mananciais, explodindo barragens, estourando tubulações do sistema de abastecimento d'água da cidade e vilarejos sitiados. Cortar a água era uma tática desumana e cruel para superar o outro pela sede. Atualmente a coisa mudou. Estamos na era da tecnologia e basta apertar um botão ou desligar um cabo, uma chave e interrompe-se o fluxo de fornecimento de água de uma região num piscar de olhos. Por incrível que pareça, foi esse o estratagema usado pelo GDF para acuar o inimigo. Os muros imaginários da famosa estrutural, a cidade sitiada. O mais irônico é que há poucas semanas o governador Cristóvão Buarque foi a Planaltina inaugurar uma das etapas da polêmica barragem do Fumal. Era muita água jorrando para uma população que passou anos reclamando o direito de ter um sistema de abastecimento justo. Agora nada justifica o gesto do governo popular, que se diz popular e democrático. Não estivesse a estrutural localizada numa área de risco ou não fosse um assentamento considerado ilegal, a atitude do GDF poderia se enquadrar no rol dos chamados crimes contra a humanidade.
Não há contradição maior, partindo-se do princípio, como lembra o advogado petista Luiz Eduardo Greenhalgh, de que o Partido dos Trabalhadores sempre procurou resolver os conflitos na base do diálogo. Desta vez não houve diálogo. Desta vez o PT extrapolou. Usou a violência e a violência não significa apenas sangue. O campo semântico do termo é muito vasto e inclui também a mentira, a espionagem, a invasão da vida privada, sob proteção do signo nefasto de uma política secreta que reedita episódios dos tempos da ditadura. Quanta contradição. O argumento de que a estrutural virou comitê político da oposição é risível. Os intelectuais do PT que leram Marx, Weber, Karl Marx e Engels sabem que o povo sempre foi um instrumento de manipulação política, de qualquer dos lados, mas nem por isso perde a sua condição humana. Nesse caso, pouco interessa se parlamentares de direita ou esquerda usam os habitantes da estrutural como rebanhos eleitorais, como inocentes e úteis. Não de uma luta ideológica, que privilegia muito mais a vaidade de grupos políticos do que o bem-estar social. Ao ler esse editorial, senhor presidente, eu gostaria só de ressaltar que o episódio da água foi apenas um dentre centenas de ações promovidas pelo PT naquele assentamento como forma de intimidar, amedrontar. E muitos deles, principalmente agora na nova gestão da nova diretora do IDAB, sem nenhuma participação da população, sem nenhuma negociação com a comunidade, sempre autoritariamente, indo, derrubando, fazendo como acontece, e efetivamente mentindo descaradamente a toda a população do Distrito Federal. Então, mais uma vez, eu quero aqui manifestar o meu repúdio à atitude do governo Cristóvão Buarque quanto a essas ações contra a estrutural. E dizer mais uma vez, claramente, essa casa, se me derem argumentos convincentes, verdadeiros, que possam ser levados à população de um modo verdadeiro, como, por exemplo, se aquela área fosse ambiental, eu não estaria aqui discutindo, muito pelo contrário, estaria apoiando o governo na sua retirada da população. Se aquela área ali não pudesse ser assentada as pessoas, também estava. Se aquela área não estivesse por trás uma grande negociação por parte do governo com alguns empresários, também eu retiraria esse projeto. Porque o que acontece ali é uma quantidade de mentiras tão grandes que, de certo modo, que querem privilegiar mais uma vez os ricos em detrimento dos pobres. A ação tão contestada nessa casa no governo passado, tão repudiada, e que, de certo modo, esse governo que se diz popular e democrático, verifica-se com clareza que de popular não tem absolutamente nada. E agora, mais uma vez, quando recebo informação na terça-feira informando que teria uma discussão em 8 de agosto, e na quarta-feira, no dia seguinte, mais de 100 funcionários do IDAB entram numa ação sem nenhuma informação à população, fazendo uma recontagem de barracos, criando um clima de guerra naquela comunidade, mais uma vez, depois de tantos avisos feitos e manifestados por esse parlamentar nessa casa. Mas eu quero aqui ressaltar uma coisa, somente uma coisa justifica tal ato, somente uma ação justificou tal ação do GDF, ou seja, a ação de pegar a estrutural para apagar as denúncias que estavam acontecendo na cidade por causa da CPI, da espionagem. Ou seja, usou-se o mote da estrutural para, de certo modo, desviar a atenção da imprensa, desviar a atenção do povo. E, de certo modo, o governo conseguiu um pouco equilibrar ou diminuir a sua queda de popularidade que vinha acontecendo desde que foi descoberta a arapongagem por esta casa. Senhor presidente, por isso tudo, quero aqui deixar claro, estarei disposto nessa casa, se os senhores assim entenderem, se os senhores me apoiarem, a fazer um júri popular no auditório dessa casa, convidando todas as pessoas que têm algum interesse na cidade estrutural para debater livremente, com todos os argumentos à mesa, para que possamos realmente tirar a verdade desse fórum popular e desse fórum prevalecer realmente a verdade e a situação daquelas 3.000 famílias que, de certo modo, são seres humanos, mesmo que vivem na pobreza como vivem, mas são seres humanos, e que ali podem ser pobres, mas não são bobos, para viverem
como viveram outros no passado e como estão sendo outros expulsos para o entorno, quando agora estamos fazendo a campanha no entorno e vendo a situação que nosso povo de Brasília, que foi para o entorno, estão vivendo nesse momento, com toda a sorte de mazela, com toda a sorte de descasos. E isso não é responsabilidade somente do Estado de Goiás, é responsabilidade do Distrito Federal, que não soube acolher os filhos que para cá vieram, expulsaram para Goiás, e lá, depois daquela linha imaginária, e o esqueceram, jogando na promiscuidade, abandonando-os de toda sorte de benefícios. Essa irresponsabilidade